A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para mais uma aula muito importante, muito maravilhosa, com um conteúdo excelente e atual, ao qual nós iremos falar aqui. A aula de hoje será sobre a sutileza das mídias sociais. A lição de número 11, que será ministrada no dia 11 de setembro de 2022. Então, essa lição vai nos trazer algo muito atual, alguns benefícios e também algumas restrições quanto ao seu uso, tá bom? Então vamos lá. O texto áureo vai se encontrar em Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Apresentei o vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, tá? Então, essa forma de administrar, de oferecer o nosso culto está baseado no sacrifício vivo, santo e agradável. Com isso, nós entendemos através da verdade prática que as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Uma aula como essa, há uns anos atrás, há anos atrás, relacionado à TV, isso não existiria. Hoje o autor traz uma importância muito grande concernente à atualidade, aquilo que nós estamos vivendo. Se no passado os nossos pais, nossos avós não valorizaram a televisão como deveria valorizar e também deveriam ter sido advertidos quanto ao seu uso e não à sua proibição, com certeza a Assembleia de Deus hoje teria um rumo diferente. Assim como muitas igrejas da terceira onda, que quando chegou a TV começaram a usar a TV para evangelizar, no nosso caso, a Assembleia de Deus deveria ter feito a mesma coisa. Optaram pelo rádio, mas a TV era um grande aporte que foi usado muitos anos depois, infelizmente. Então hoje nós iremos trazer um pouco sobre as mídias sociais, né? E também sobre as mídias digitais e as mídias sociais e entender um pouco melhor essa questão. Vamos lá. O texto que vai ser usado aqui vai ser Romanos capítulo 12, na leitura bíblica em classe, versículo 1 e depois do 3, 16, 17. Aqui do versículo 1 até o versículo 2, nós vamos ver uma pequena introdução falando sobre a individualidade do sujeito, ou seja, a individualidade do adorador, porque o versículo 1 e o versículo 2, primeiramente, vai nos mostrar a apresentação, como é que nós devemos nos apresentar diante do Senhor, para prestar esse culto racional. Com a ideia já compreendida do adorador, o versículo 2 vai nos dar o quê? Um impulso, porque ele vai dizer assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, porque a forma como você adora a Deus é como um sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, a sua prática dentro da igreja, ela é muito boa, ela é viável, ela é correta, mas ela não deve apenas ficar restrita ao ambiente religioso. É por isso que ele vai dizer, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que isso? Para experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o paralelo que interessante. Primeiro o sacrifício
nosso deve ser vivo, santo e agradável. E apresentando esse sacrifício perfeito, vivo, santo e agradável, a Bíblia vai dizer que nós vamos experimentar de Deus através do nosso culto racional e da nossa inconformidade com o mundo, a nossa ação no mundo, e nós vamos experimentar a boa, agradável e também perfeita vontade de Deus. O versículo 3 vai partir para o coletivo. Aqui o versículo 1 e 2 é individual, e o versículo 3 e o versículo 16 e 17 já entra na coletividade da adoração. Aí ele vai dizer assim, ó, versículo 3: porque pela graça me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber. Versículo 16: sede unânimes. Versículo 17: a ninguém torneis mal por mal. Então aqui você vai ver uma coletividade no âmbito da adoração e do serviço, tá bom? Dentro aqui da introdução do plano de aula, eu queria só destacar aqui a questão do universo online que o autor cita, que cria uma falsa realidade em que se o crente não cuidar, acabará trocando o real pelo virtual. E nós já estamos vendo aí a realidade virtual, aonde você pode entrar em um universo paralelo. Isso já não é mais uma utopia, já é uma realidade, aonde você entra numa realidade virtual, você pode fazer reuniões, você pode se encontrar com pessoas, você pode ter uma outra casa, enfim. Esses dias eu estava assistindo uma matéria sobre isso e eu até comentei com a minha esposa, que é psicóloga, eu falei assim, o número de pessoas doentes dentro das igrejas, dentro das casas, vão aumentar, porque as pessoas vão sair desse âmbito real ao surreal, a utopia, a realidade virtual, aonde você vai poder montar a sua casa do jeito que você queria, você vai poder entrar dentro de um carro que você nunca teve, ou seja, você vai ter pessoas do seu lado que não são reais, então você vai viver através do virtual, né? Aqueles óculos de realidade virtual que vão trazer essa realidade, e isso não é uma utopia mais, já é uma realidade no meio de nós. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa ideia do virtual e do real, nós vamos falar mais sobre isso. A introdução da nossa lição vai falar que, concernente ao âmbito virtual, nós temos que entender que a internet, ou o que nós devemos julgar dela, não que o que é moral ou imoral em si mesma. A ideia não é essa, ó, o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesmo. Então o autor, ele já deixa muito bem claro que a ideia dele não é criticar a internet, é colocar os pós e os contra, assim como deveria ter acontecido com a TV. Aí muitos crentes, às vezes o pastor chegava dentro da casa, o irmão ia lá e escondia a TV dentro do guarda-roupa. Isso acontecia muito, eu era muito pequeno e eu via acontecer isso no meio dos irmãos. Eu lembro disso. Então você vê que é uma coisa, em vez de ensinar como usar, proibiram de se usar. Então a ideia hoje aqui não é proibir de usar determinada rede social, mas como usar, como usufruir dela sem eu me contaminar, tá bom? Então o texto ainda vai continuar dizendo que, deixando essa ideia de, não vou dizer que ela é moral ou imoral, mas vamos olhar os pós e os contra. E o autor coloca aqui, ó, o uso dela faz dela uma arma muito poderosa. Ela é uma arma muito poderosa. As redes sociais, a internet, no seu geral, ela é muito poderosa. As mídias sociais, como instrumentos, são neutras, contudo, o uso que se faz dela não é. Então, quando nós olhamos para a rede, o perfil, por exemplo, um Facebook, ele é um perfil. Quem vai dar cara, quem é que vai moldar aquele perfil é você e é eu. Quem vai dar
substância a ele, quem vai dar norte àquele perfil que antes não tinha forma, não tinha rosto, não tinha dados, é você, sou eu. Então é nós que vamos alimentar eles, esse perfil. Então o autor vai dizer que o instrumento ele é neutro, mas o que nós fazemos dele não é. Então quando nós olhamos aqui, como o autor colocou, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e etc. Ou seja, são mídias sociais. Aí nós temos o LinkedIn, o Pinterest. São o quê? Mídias sociais. Eu tenho, dentro dessa questão de mídias sociais, também o YouTube. Tá? O YouTube também é uma mídia social. Tanto o YouTube, o podcast, as lojas virtuais, né? Então nós vamos ver que existe essa diferença. Mídias sociais, mídias digitais, né? Como nós estamos falando aqui, e mídias sociais seriam as redes como Facebook, WhatsApp. A gente fala mídias sociais no geral, mas existe a mídia social e as mídias digitais. Mídias digitais seria o YouTube e as mídias sociais seriam o WhatsApp, o Instagram, Twitter, Facebook, etc. Ok? Vamos lá. Então, os cristãos na era digital. A realidade do universo online. Então vamos lá. Nós vamos ver que em Eclesiastes o texto vai deixar muito bem claro que cada geração que existiu deixou as suas próprias conquistas, seja os egípcios, sumérios, ou seja, hoje nós estamos marcados aí pelo momento do cyberespaço, ou seja, o domínio do espaço. Então, quando nós olhamos para essa ideia de domínio, nós vamos ver que o universo, os céus, ele está dominado pela tecnologia. Há uma centena de toneladas de lixos, como telescópios e satélites, que estão vagando no espaço. São lixos cibernéticos que estão no espaço. E com isso, nós temos aí a conectividade entre terra e espaço. O espaço faz com que a Terra se conecte com outros pontos da Terra. E com isso nós vamos ver que cada fase, cada momento da humanidade, ela teve o seu ponto crucial. Ela teve a sua evolução. Então, com isso, ele citou aqui os egípcios, os sumérios, e nós hoje aqui vivendo esse grande momento, ok? Então, vamos lá. A página 78, ele vai continuar dizendo ainda que a igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. Então, o autor, o que ele quer nos mostrar aqui? Ele quer nos mostrar que nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós estamos em atividades. Então, quando ele pega João 17, o próprio Cristo vai dizer, Senhor, na oração sacerdotal, Senhor, eu não oro para que os tire do mundo, mas que os livre e os guarde. Eu não quero que o Senhor tire eles desse mundo. Eles são sal, eles são luz da terra. Então eu preciso que eles estejam aqui para cumprir a minha obra, seja em qual período for. Então, essa época que nós estamos vivendo aqui, o próprio autor deixou bem claro que saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. Então, o nosso andar, o nosso caminhar, ele também está atribuído às nossas redes sociais. Não adianta de nada nós termos uma vida, uma conduta dentro da igreja e dentro das redes sociais nós sermos um maluco, uma pessoa totalmente desnorteada. Ou seja, esse reflexo, parece que quando nós estamos nas redes sociais, nós temos liberdade de falar tudo, de se expressar da maneira como nós queremos. Não, você tem um comportamento dentro da igreja, você tem um comportamento dentro da sua casa.
por que que nas mídias sociais o seu comportamento ele é diferente? Ele não deveria ser diferente daquilo que você é dentro da sua casa ou dentro da igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes essa falsa ilusão de que eu posso fazer tudo nas redes sociais, isso é um perigo, tá? Porque às vezes as pessoas se revelam nas redes sociais, tá bom? Então vamos tomar muito cuidado com isso. Então aqui o autor vai dizer assim, ó: então o crente não deixará de ser uma testemunha real, mesmo estando em um ambiente, o quê? Um ambiente ilusório ali. Quando eu falo de rede social, eu estou falando de um mundo ilusório. As pessoas elas demonstram, na sua grande maioria, coisas que elas não são, coisas que elas não têm, coisas que elas desejam, coisas que elas querem que as pessoas acreditem que ela seja ou que tenha, ou que sintam a inveja dela por aquilo que ela apresenta nas redes sociais. Então, quando nós olhamos aqui que essa forma virtual, ela pode ser uma forma muito enganosa. E ela tem pegado muitas pessoas, porque as pessoas se tornam vaidosas dentro das redes sociais. Elas querem aparecer. Toda vez que nós colocamos uma foto, ou no Instagram, no Facebook, a gente quer receber o quê? Likes, a gente quer receber comentários. Só que o problema é quando isso se torna uma obsessão, isso se torna uma dependência. Você publica uma foto e de 5 em 5 minutos ou menos do que isso você vai lá e olha para ver se alguém curtiu. Passa um minutinho, você vai lá e olha para ver se alguém comentou. Você fica fissurado porque alguém postou uma foto semelhante à sua, um trabalho igual ao seu, e recebeu mais like, recebeu mais comentário, e se torna uma batalha dentro do meio digital. E a pessoa sofre, fica doente, a pessoa entra em desespero, por quê? Porque ela precisa daquilo ali para suprir uma falta que ela não tem. Então nós temos que tomar muito cuidado. Cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram das cartas, ou seja, se você pegar 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver que só nesse período aí de 1 e 2 Coríntios já existia 3 cartas, né? Na verdade, 1 Coríntios já é a segunda e 2 Coríntios já é a terceira carta. Então, o Novo Testamento e o Velho Testamento, ele é movido a cartas, pergaminhos, né? A escrita foi inventada, foi criada para que houvesse uma comunicação através seja das pedras cuneiformes ou do papiro, depois foi criado, enfim. Então nós vamos ver que de alguma forma o ser humano ele se comunica, ele sente essa necessidade. É primordial para ele se comunicar, seja de maneira por causa do trabalho, ou seja por um simples fato de interação. Nós precisamos nos comunicar, porque somos seres humanos sociáveis. Aí aqui o autor vai colocar que a interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. O autor nos coloca aqui que sim, ela é importante porque ela é muito mais eficiente e também mais dinâmica. Então, antes das mídias digitais e das mídias sociais, nós vamos ver que existiu o quê? Era só a TV, era o jornal escrito e também as revistas que informavam e nos traziam notícias. E muitas das vezes nós ficávamos aí se era verdade, se era mentira, então a gente acreditava em tudo que apresentava para nós. Hoje as mídias sociais e digitais, elas vêm trazer um ponto de vista do lado da pessoa. Ou seja, hoje nós temos vozes. Diz um ministro aí, esses tempos atrás, que a internet deu voz aos imbecis. Eu não vou falar o nome dele aqui, você já sabe quem é. Eu discordo plenamente, eu acredito que você também discorda plenamente, porque a internet ela mostrou que você
e eu pode mostrar, pode transmitir um conteúdo de confiança, de responsabilidade, com muita prudência, abriu as portas para que eu e você, um simples anônimos no meio de tantas pessoas famosas, celebridades, que estavam centralizadas apenas na TV. E nós éramos obrigadas e obrigados a ouvir essas pessoas. Hoje não. Hoje você está no meu canal, você tem liberdade de ir para outro canal, você tem liberdade de ouvir quem você quiser. E se um dia você não quiser ouvir ninguém, você tem o direito de abrir o seu próprio canal para falar o conteúdo que você deseja. Então, seja aqui no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, enfim, você tem a liberdade, cada um tem uma capacidade. A questão são as divergências. Nem todo mundo pensa igual todo mundo, né? Então, as divergências existem, mas entender que a internet deu voz aos imbecis é um exagero muito grande, porque no meio das mídias sociais e das mídias digitais existem pessoas formadas, pessoas que têm opinião. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu tenho a minha faculdade de teologia, feita na Unesp, eu tenho a minha pós-graduação que eu estou fazendo em gestão política, então eu não me considero um imbecil, eu tenho algo a oferecer. E aqui eu estou como professor da escola dominical te oferecendo um conteúdo, e esse conteúdo com muita prudência e com muita responsabilidade. Então, eu não entendo dessa forma e não aceita essa forma de expressar aquelas pessoas, de falar daquelas pessoas que de alguma forma contribui para o conhecimento de outras, tá? Então a questão não é quem fala, é quem ouve, tá? Se a pessoa que ouve ela não consegue codificar, ela vai receber qualquer coisa, decodificar na verdade, né? Se ela não consegue decodificar o que foi falado, infelizmente ela vai ser enganada e dilubriada, tá bom? Vamos lá, página 78 ainda, o autor vai colocar aqui os desafios, os riscos, os perigos nesse espaço virtual é notório. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Então ele vai pegar Efésios capítulo 5, versículo 15, que vai dizer, ó, vou só tirar alguns pontos aqui, andai atento o vosso procedimento, ou seja, andai atento ao vosso procedimento. Não sejam igual aos insensatos, mas andai em sabedoria. 3 pontos importantes. Primeiro, observai o seu procedimento dentro das redes sociais. Qual é o motivo? Qual é o alvo que você quer alcançar? Para que você está fazendo determinadas coisas dentro das redes sociais e das mídias sociais? Segundo passo, não andeis como os insensatos. Nós somos cristãos. Dependendo do conteúdo que a gente encontra no YouTube, não ficaria bem para mim fazer determinados conteúdos. Por mais que eu quisesse, não é prudente. É eu querendo imitar o insensato. Tem tantos canais loucos aí, estranhos, que a gente vê no YouTube. Imagine eu e você fazendo determinado canal, né? Então é a beira a insanidade. Então vamos lá. E depois andar em sabedoria. Ter sabedoria. Peça sabedoria a Deus, né, na sua rede social. O que fazer? Como fazer? Como proceder? Será que eu preciso ser sensual nas redes sociais? Será que eu preciso mostrar o meu corpo? Será que eu preciso de mostrar o meu seio? Será que eu preciso de mostrar os meus físicos? Porque tem muito irmão aí que gosta de se aparecer, né, nas mídias sociais. Então, será que eu preciso? Eu não tenho minha esposa para me elogiar? Você não tem o seu marido para te elogiar? O que está acontecendo que eu preciso de me expor nas mídias sociais, nas redes sociais, para receber um like, para receber um joinha, para receber um comentário? Então nós temos que tomar muito cuidado, é muito ilusório isso daí, né? Então, casais, né, namorados, tomem cuidado,
que isso pode ser um laço muito grande para a sua vida, tá bom? Então vamos lá. O tópico de número 2 vai falar sobre os desafios de ser igreja na era digital. Nós vamos ver aqui que o autor nos coloca que o episódio ao qual Jesus apareceu, Tomé não estava, e na segunda vez que ele apareceu, ele falou: Tomé, toque aqui, vê se isso daqui não é verdade. Ou seja, se nós tivéssemos nos nossos dias, poderia acontecer o seguinte: alguém poderia mandar uma mensagem para Tomé e falar assim: Tomé, Jesus está aqui. Aí ele recebeu a mensagem do WhatsApp. Aí quando ele chega, mas peraí, você não falou que Jesus estava aqui? Não, mas eu te mandei a mensagem, Jesus estava aqui, ó. Não, mas eu acredito se eu ver, você me mandou uma mensagem, eu não acredito. Aí Jesus aparece e ó, toca aqui. Então é assim que acontece hoje. Às vezes nós estamos tão ligados ao mundo virtual que nós esquecemos e nós não damos valor às palavras que as pessoas falam. Ou seja, nós estamos tão ligados àquilo que é virtual que nós não acreditamos mais nas palavras das pessoas. Nós, vivendo nesse mundo virtual, nós esquecemos do tato, né, do abraço, daquilo que é visível. Então nós acabamos nos iludindo muito e às vezes nós perdemos o contato com aquilo que é real. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento. Isso foi falado na outra aula sobre os desigrejados ou evangélicos não determinados. Ou seja, eu preciso apenas desse vídeo, eu preciso apenas desse celular, eu não preciso mais de contato físico, eu não preciso de falar mais com ninguém. Às vezes as pessoas conversam comigo, sabe que eu tenho um canal e falam assim: Adriano, mas como é que você consegue falar para o celular sabendo que você está sozinho? Não tem ninguém aqui, né, nesse ambiente, não tem ninguém aqui comigo. O que me faz me sentir mais confortável é o sentimento que eu tenho externamente. Porque se eu não tivesse o sentimento externamente, eu não saberia ou eu sentiria sim falta de falar para pessoas. Então aqui eu sei que pessoas vão me ouvir, aqui eu sei que pessoas estão me ouvindo. Então o que vai me suprir essa necessidade de estar aqui, sentado aqui nesse ambiente, o que vai suprir essa necessidade é o fato de eu estar numa igreja visível. Isso supre essa necessidade de eu estar aqui, porque hoje eu dou a aula para vocês aqui no celular, não tem ninguém aqui me vendo, né, fisicamente. Mas eu sei que no domingo próximo eu estarei numa sala de aula ministrando junto com os irmãos. Então isso supre a minha falta e a minha necessidade de estar aqui dando essa aula de forma virtual. Agora imagine eu dando a aula a vida toda virtual. Eu perderia aquele senso, aquele tato de carinho, amor, respeito, e quando eu fosse ver eu já estaria desrespeitando vocês, eu já estaria falando coisas que iriam ofender quem está me ouvindo, porque eu perderia esse senso, esse amor, esse tato, o abraço, entendeu? Então as pessoas se tornam agressivas, se tornam más, se tornam cruéis, porque elas começam a viver um mundo muito isolado ao qual ela não tem ninguém do lado. Então quando ela olha para uma câmera, ela sente raiva, ela sente rancor, ela sente medo, ela sente depressão, ela sente angústia, ela sente desespero e ela sente raiva e ela começa a atacar pessoas que estão do outro lado porque as pessoas não vão conseguir tocar nela. Então ela se torna uma pessoa irreconhecível, ok? Então vamos lá. O autor colocou que a desumanização, que é o que nós estamos falando, acontece o processo de desumanização da pessoa, porque eu fico aqui isolado e eu não consigo ter contato com ninguém. É por isso que eu disse que a minha falta aqui que eu tenho de vocês, nós já somos aí 730 inscritos, o que eu sinto de falta de vocês no contato, na presença, eu vou suprir isso na igreja física aonde eu congrego. Se eu vivesse aqui sem contato nenhum, com certeza eu me tornaria uma outra pessoa, porque não teria esse tato,
tá bom? Então, pare, pense e analise e reflita, como eu sempre falo. O mundanismo, aqui o autor vai colocar a questão do mundanismo, né? A questão como é que eu digo? O autor, ele especifica a questão do mundanismo no quesito espetaculosa, ou seja, essa igreja, essas pessoas, elas não podem se mostrar de forma espetaculosa, como se fosse o auge, como se fosse o ápice, como se fosse a última pessoa do universo, o melhor pregador, a melhor pregadora. Ou seja, o que está em voga aqui não é ser espetaculosa ou espetaculoso, mas sim influente, tá? Mas não mundana. Tem como um cristão ser influente? Tem, irmão. Tem como um cristão ser influente nas mídias sociais e nas redes sociais? Tem, mas sem mundanizar, sem querer copiar, sem querer ser igual o ímpio. Ah, mas o ímpio faz isso, o fulano faz isso, eu vou fazer também. Pra quê, irmão? Pra quê, irmã? Pra que querer aparecer tanto? Tá? Qual é essa necessidade que você tem de querer se expor, expor seu corpo, expor isso, expor aquilo, querer mostrar para os outros o quê? Para quem que você quer provar alguma coisa? Então nós temos que parar para pensar isso. Por que eu necessito tanto das redes sociais? Por que quando eu faço alguma coisa, qual que é o propósito das minhas postagens? É algum tipo de interesse? Então cada um avalie aquilo que está fazendo. Não sou eu que vou te julgar. Não é um pastor que vai te julgar, é você mesmo. Aqui, a Bíblia fala que a nossa consciência nos julga, né, quer acusando e quer defendendo. Então, cada um faça análise da sua vida e como ela está. Vamos lá. Aí aqui ele vai dizer que é um desejo, quando se torna uma obsessão, estar em evidência, e às vezes as pessoas têm personalidades de comportamento duvidoso, né? Celebridades do mundo artístico, jogadores, cantores famosos, seguidores, enfim, todos estão atrás de likes, de sucesso, de status, querem aparecer, querem criar polêmicas, enfim, a rede social e as mídias digitais estão cheias disso. Estão cheias de pessoas que querem, como o próprio autor aqui, causar e lacrar. Não é a palavra de hoje, lacrar? Né? As pessoas estão querendo lacrar com tudo, querendo lacrar com a Amazônia, querendo lacrar com a vacina, querendo lacrar com isso, querendo lacrar com meios políticos, enfim. De alguma forma as pessoas buscam lacrar de alguma forma, tá? Então vamos tomar cuidado. Aí o que acontece? Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo, tá? Vamos lá, tópico 3, a igreja e os pecados virtuais. Dentro dessa questão dos pecados virtuais, nós temos aí o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o Messenger, nós temos grupos fechados de Facebook, de WhatsApp, e às vezes esses grupos fechados são grupos que postam conteúdos inadequados, conteúdos pornográficos, conteúdos obscenos e pode ter certeza que tem cristãos de alguma forma em algum grupo desses, tá? Você não vai lá entrar para poder verificar, mas nesse universo que nós temos, eu acredito que deva ter sim, tá? Pessoas que estão lá naqueles grupos, esperando lá alguém postar alguma coisa, querendo ver uma foto sensual, uma foto de uma mulher nua, enfim. E também o WhatsApp não é impedimento. Hoje está na moda mandar nudes, a pessoa manda nudes para o outro e tal. Relacionamento extraconjugal através do aplicativo de WhatsApp, enfim. Temos aí um monte de alternativas para quando alguém quer fazer alguma coisa de errado, né? Então você vai ver que hoje tem sites de relacionamento. Agora eu descobri, dando uma pesquisada aí no YouTube, que tem um tal de aplicativo que chama Privacy.
Privacy. É um aplicativo ao qual as pessoas entram, é privativo, e as pessoas postam ali fotos sensuais, fotos nuas, e o pior de tudo, o aplicativo paga para essas pessoas postarem essas fotos. Então esses aplicativos têm atraído milhares de pessoas para dentro desses ambientes. E com isso, as pessoas perdem o foco, perdem o sentido, perdem a noção, perdem casamento, perdem noivados, perdem uma vida, perdem filhos, enfim, é só perdas na vida, tá bom? Então vamos tomar muito cuidado com isso. Então o sensualismo está dentro das mídias e das redes sociais. O narcisismo, né, os amantes de si mesmo, o desejo de ser visto, admirado, tornou-se doentio e obsessivo. Né? Minha esposa é psicóloga, quantos atendimentos que ela fez que as pessoas estão obcecadas por ser, por ter, né? E às vezes não consegue ter nenhum alimento dentro de casa, mas querem aparecer com o Apple na mão, querem aparecer que tem, mas querem ser o que não são. E apresentam-se e ficam doentes, fingindo ali ser um personagem que não é, sustentando algo que não consegue sustentar, tendo uma vida que não é adequado ao seu salário. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Observe o que nós estamos fazendo. Né? Então vamos lá. Aqui, ó, o tópico de número 4, as mídias sociais e o ID de Jesus. Então, hoje, como é que nós podemos resumir isso daqui? Karl Barth, embora ele é um liberal, mas ele deixa uma frase bem interessante. Ele diz que é preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra o jornal. Na época dele era o jornal. Hoje nós podemos dizer o seguinte, em uma mão você segura a Bíblia e em outra mão você segura o seu celular, porque ali está todas as suas informações, tudo aquilo que você precisa de saber nesse mundo. Estar conectado faz parte. Hoje há uma dificuldade no meio evangelístico de se chegar às pessoas que estão em grandes apartamentos, em grandes edifícios. E como é que nós vamos chegar lá? Não vamos chegar lá e ficar batendo lá o interfone? Não, não é isso. Hoje nós temos as mídias digitais, as redes sociais, que fazem com que as pessoas se conectem. E essa pessoa que está lá naquele prédio, lá no último andar, ela pode ser tocada pela palavra de Deus através de um vídeo como esse. Através de um vídeo do seu canal que talvez você tenha, que fala do amor de Jesus, que fala sobre versículos bíblicos, que faz oração, enfim, essas pessoas são tocadas. Não são acessíveis, mas são tocadas por causa da interação das redes sociais, tá bom? Então, hoje o evangelismo ele ganhou uma nova roupagem, uma nova forma de administrar a palavra de Deus. Então, hoje você tem a oportunidade de mandar um WhatsApp para alguém, para um amigo, para uma amiga, você tem a oportunidade de colocar ali algo legal nas suas redes sociais que vão chamar a atenção mais do lado positivo, ou seja, as pessoas vão olhar para você com um olhar diferente, vão dizer, olha aí, ele é nas mídias sociais e nas redes sociais o que ele é dentro de casa, e isso é importante, tá? Então vamos lá. Então dentro dessa questão ele vai dizer que a seara é virtual, tá? Então, perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades, né? Então, você vai ver que hoje nós temos o canal de YouTube, páginas do Face, grupos de EBD, e hoje nós estamos sendo atacados aí, né? Tem muitos grupos de EBD que alguns petistas, né, entraram dentro e começaram a publicar aí um monte de coisa contra os cristãos e tudo mais. Então, o grupo de EBD é para EBD, não é para outra coisa, não é para outro objetivo, por mais que você é de A ou de B. Então, use as suas redes sociais da maneira correta, no lugar correto. Você quer falar de política? Vá para um grupo, vá para uma página que fale sobre política. Grupo de EBD é grupo de EBD, não é grupo de política, tá?
Então, nós estamos terminando aqui o pastoreio virtual. Aqui o autor vai falar sobre a questão de se usar o WhatsApp, o Facebook, para transmitir cultos, para falar do amor de Jesus e para fazer a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe você e a sua família. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.